Bom, todos os anos, de julho a novembro, os gigantes do mar visitam o litoral do Brasil e a Bahia é privilegiada. As águas do nosso mar são as preferidas pelas baleias jubarte. E elas são o assunto de hoje aqui do programa Semanário. Eu vou conversar agora com o diretor de pesquisas do Instituto Baleia Jubarte, Milton Marcondes. Boa tarde, Milton. Boa tarde. Obrigadão pela presença aqui no programa para a gente falar aí sobre as jubarte. Primeiro, vamos explicar aí, a gente está aqui bem próximo, aqui no extremo sul, a gente recebe a visita dessas baleias todos os anos. Vamos explicar por que elas vêm para cá, para a gente poder entender. Bom, a gente tem aqui na nossa região e no norte do Espírito Santo o Banco dos Abrolhos, que é uma área de águas rasas, né, 30 metros, 40 metros de profundidade e com bastante recifes de coral. As jubartes, elas vêm para cá todo ano, né, nesse período entre julho e novembro, acasalar e ter os filhotes, e parir os filhotes, e amamentar esses filhotes. Então elas passam o inverno no Brasil, os filhotes nascem aqui na Bahia, nascem no Espírito Santo, não são baianos, capixabas, e quando vai chegando o verão, essas baleias deixam o Brasil e vão em busca das águas geladas da Antártida para se alimentar. Durante o verão você tem uma quantidade muito grande de alimento, né, de crio, que é o alimento principal das jubartes. Então elas deixam o Brasil, se alimentam na Antártida, para daí no ano seguinte voltarem para o Brasil. Elas escolhem, tem essa preferência aqui pela Bahia, né, porque elas estão presentes aí no litoral do Brasil inteiro. Por que essa preferência aqui? Então, justamente o Banco dos Abrolhos, por ser água rasa e aquecida e protegido pelos arrecifes, cria um ambiente muito propício para o nascimento dos filhotes. Se você imaginar, né, a água na Antártida está a 4 graus centígrados. Se o filhote nascesse lá, ele já teria que nascer com uma camada de gordura para proteger ele do frio. Aqui ele nasce numa água de 25 graus, 26 graus, que para ele é uma temperatura muito boa. Não encontra predadores aqui na região. E nesses primeiros dias de vida que o filhotinho tem que subir para respirar toda hora, que ele ainda é bem fraquinho, que é um bebê, né, um bebê de 4 metros, mas é um bebê, ele encontra um mar mais tranquilo aqui na região. Então essas condições propícias fazem as baleias virem para cá, e justamente aqui na região onde a gente está é o ponto em que o Banco dos Abrolhos é o mais largo da plataforma, né? Você sai de Caravela, você navega 200 quilômetros mar adentro e você ainda tem águas rasas. Então justamente por isso a gente tem essa concentração de baleias aqui na nossa região. Uma curiosidade, quanto tempo de viagem elas gastam de lá até aqui? Bom, a gente demorou muito tempo para descobrir onde as jubartes iam se alimentar, né? Hoje a gente já sabe disso daí, porque a gente faz foto das baleias aqui no Brasil e consegue reconhecer esse indivíduo, e a gente conseguiu fotos da região das ilhas Geórgia do Sul e Sanduíche do Sul, que são umas ilhas que ficam metade do caminho entre a Argentina e a África. Então todos os anos as baleias saem do Brasil e vão para essas ilhas. A distância em linha reta, que é mais ou menos o caminho que ela faz, dá algo como 4.500 quilômetros. Então elas saem daqui em novembro, levam mais ou menos uns 2 meses para ir a essa região, passam o verão lá se alimentando, e aí quando vai chegando no final de março, abril, elas começam o caminho de volta e são mais 2 meses até chegarem aqui na região. Então são 2 meses de viagem, e você está falando em linha reta? Linha reta. Teve alguns pesquisadores que marcaram a baleia com um transmissor por satélite, e aí eles conseguiram ver que ela pega, depois que ela sai ali do Rio de Janeiro, né, ela pega praticamente uma linha reta até a região da área de alimentação. Você está falando de vocês monitorarem os animais, né? O que identifica uma baleia, Milton? Por exemplo, a gente tem a nossa impressão digital, né, que a gente consegue diferenciar um indivíduo do outro. No caso da baleia também tem, né? Uma espécie de impressão, né? O que seria o análogo à nossa impressão digital para as baleias é a face de baixo da nadadeira caudal. Cada jubarte vai ter um padrão de manchas, de riscos, de coloração que é único dela. Você pode ir desde de uma baleia completamente branca até uma completamente preta. Então cada vez que ela vai mergulhar e ela ergue a cauda, a gente conseguindo uma foto dessa cauda, a gente consegue reconhecer o indivíduo. Então a gente tem baleias que a gente tem foto dela desde 1979 e a gente viu ela agora 20 anos depois aqui na região. Então tem alguns animais que a gente conhece há 2 décadas, praticamente o mesmo indivíduo, a gente consegue acompanhar. E quando você tem um caso, por exemplo, você teve um caso raro em que uma baleia aqui da Bahia, né, que a gente fotografou aqui, foi aparecer em Madagascar, no Oceano Índico. Então ela saiu da nossa população, atravessou uma população de baleias jubartes da África e foi parar numa terceira população mais afastada. Então de vez em quando você descobre que tem fluxo de animais de outras populações, ou chegando aqui no Brasil, ou saindo do Brasil e entrando em outra população. As jubartes, elas estão
podem aparecer em várias partes do planeta, né? É uma das espécies que você encontra em todos os mares, né, a jubarte. Nesse caminho que elas fazem, né, você falou que ela segue em linha reta, ela só tem esses pontos, assim, ela sai daqui, ela vai direto, tem aquele outro ponto, ela não fica no intermédio, não faz nenhum intermédio, assim, não, vou dar uma paradinha aqui, fica ali um tempinho, volta, não, é aquela coisa do direto mesmo. Então, você sabe que ainda é um mistério pra gente como que ela consegue navegar, como que ela sabe o caminho que ela vai seguir. Alguns pesquisadores acham que elas podem se orientar pelo campo magnético da Terra, outros acham que elas podem usar o relevo do fundo do mar, então um pico de montanha submarina, um canyon, como o caminho dela, né, como marcos, né, nessa migração. Mas a verdade é que até hoje a gente tem dúvidas sobre isso daí. Mas o que o pessoal observou é isso, a baleia nadando praticamente numa linha reta, tem um pouco de desvio, né? Assim, um navio navegando na mesma direção talvez tivesse mais de desvio de rota do que a própria baleia. Em alguns casos, às vezes ela pode parar no caminho, dar uma descansada, mas o objetivo dela, na verdade, é seguir para a área de alimentação o quanto antes, para conseguir aproveitar aquela janela curta de bom tempo que tem no verão na Antártida para se alimentar. E ela pode viver até 60 anos, é isso? Segundo pesquisas, né? Tem algumas estimativas. A gente não, assim, as jubartes, né, e outras espécies de baleia não têm dente, né? Elas têm só barbatana no céu da boca, que elas usam para filtrar o alimento. Animais que têm dente, você consegue, às vezes, pelo crescimento do dente, determinar a idade, mas para a baleia isso é muito mais difícil. Existem para algumas espécies animais que foram fotografados na década de 30 e que foram avistados, o mesmo indivíduo, na década de 90, então pelo menos 60 anos de vida. Então, ao certo a gente não sabe, mas a gente sabe que é um animal de uma vida longa, talvez 60, talvez 70 anos, ninguém tem muito certo quantos anos ela vive. A caça comercial das baleias jubarte, ela está proibida desde a década de 1960, né? E talvez por isso, essa é o principal motivo, que a população das jubartes aumentou bastante desse tempo para cá, né? A caça, quando ela começou, e aqui na nossa região, Caravelas era uma cidade baleeira, né? Ela buscou os animais que nadavam mais lentamente, que você podia alcançar num barco à vela. Então a baleia franca e a baleia jubarte eram duas espécies que foram caçadas desde o início, de nadarem devagar e nadarem próximo da costa. Com isso, a interrupção da caça dessas espécies aconteceu antes até do que o fim da caça comercial. O fim da caça comercial aconteceu na década de 80. Mas essas espécies já tinham tão pouco na década de 60 que a jubarte, em 66, proibiu a caça completamente no mundo todo. A gente tem uma estimativa, claro que não é muito precisa, porque tinha poucos dados dessa época, mas que sobraram algo como menos de 1000 baleias jubartes aqui no Brasil. E que a população, antes da caça, baseado no número de baleias que foi caçado, deveria ser alguma coisa da ordem de 25 mil, 32 mil jubartes. Então, durante muito tempo a gente nem se sabia que Abrolhos era uma área importante para as baleias. Só depois da criação do parque é que se descobriu que todo ano tinha baleia lá na região. Mas aí, a partir dos estudos que a gente começou a fazer e com algumas medidas que foram tomadas para a proteção dessa espécie, a população começou agora lentamente a mostrar sinais de recuperação, e nos últimos 10 anos essa recuperação está indo num ritmo maior, né? Então a gente calcula hoje em dia que a população está crescendo numa taxa de 7,5% ao ano. A gente tem feito sobrevoos ao longo da costa para estimar a população. Fizemos o último em 2011, e na época a estimativa foi de 11.400 jubartes, né, comparado com aquelas 1000 que tinham sobrado. Hoje em dia a gente já está falando em 14 mil jubartes, né? Dessas 14 mil, você pode considerar assim 90% aqui entre a Bahia e o Espírito Santo, pegando o litoral desses dois estados. Obviamente, por isso que a gente está ouvindo falar mais, a gente vê notícias de baleias aparecendo no litoral, obviamente é por isso, né? Esse aumento na população, né? Como a população cresceu muito nos últimos anos, quer dizer, a gente está superando o primeiro problema, que era assim, a espécie estava ameaçada de extinção. Hoje em dia, com essa recuperação da população, a gente já está ficando tranquilo em relação à questão do risco de extinção da espécie. Ela já não está correndo tanto risco. Mas, ao mesmo tempo, como tem mais baleia, você está começando a ter mais problemas de conflitos.
Então você tem mais casos de baleias se enroscando em rede de pesca, né, e causando prejuízo aos pescadores, e às vezes a baleia acabando morrendo. A gente está tendo mais casos de baleias aparecerem mortas na praia com sinal de atropelamento por embarcações. A ocupação do litoral, né, hoje em dia já é muito maior do que era algumas décadas atrás. Então tudo isso aí são situações que a gente está tentando se adaptar com essa realidade nova de você ter uma população crescente de baleias jubartes. E uma das coisas que acontece é que, sim, parte desses animais morrem de causas naturais, morrem por doença, morrem de idade, ou podem morrer em virtude de acidentes com artefatos humanos, como rede de pesca ou embarcação, e muitas vezes essa carcaça chega na praia. Então, o número de encalhes que a gente tem observado nos últimos 10 anos tem crescido também. Um pouco a gente acredita justamente que é devido a esse crescimento da população. Se tem mais baleias que morrem naturalmente ou por efeito das soluções do ser humano, e mais baleias encalham. A gente vai fazer uma pausa aqui na nossa conversa, a gente vai até continuar falando mais sobre esses aspectos aí dos encalhes e todos esses surgimentos aqui na nossa região. Daqui a pouco a gente volta a conversar. A entrevista continua então depois do intervalo, o semanário volta em instantes. Aqui no estúdio a gente volta a conversar com Milton Marcondes, ele é veterinário, diretor de pesquisas do Instituto Baleia Jubarte. Milton, você está falando aí dos encalhes, né, que eles têm sido bastante frequentes aqui, aí você já explicou essa coisa por conta do aumento do número de baleias, existe um número maior. Eu queria não só falando especificamente sobre o número de encalhes, mas essa coisa da população, né, que está voltando ao normal ainda, né, mesmo tendo passado aí de cerca de 1.000, aí, entre 800 e 1.000, a gente já está aí nessa estimativa de 14 mil, e ainda não é o número que vocês esperam, né, que as baleias Jubarte, dentro da normalidade. Mas podem ocorrer problemas por conta desse aumento na população da Jubarte, assim, problemas que eu digo de ordem da natureza mesmo, ou para o ser humano, alguma coisa assim nesse sentido? Bom, pode, porque, assim, na verdade a gente não sabe aonde que esse aumento vai parar, né? A população que a gente estima original de 25, 30, 32 mil, pode ser que esse número fique abaixo disso daí, pode ser que fique acima, porque muitas baleias que existiam também antes também foram caçadas, então pode sobrar mais crio, mas ao mesmo tempo a gente está tendo problemas como o aquecimento global, mudança, né, nas condições ambientais, derretimento do gelo na Antártida, então tudo isso daí pode afetar a oferta de alimento. Então, eu acredito que vai chegar uma hora que essa curva de crescimento que a gente está tendo vai chegar uma hora que ela vai tender a se estabilizar, e vai depender muito de como o ambiente na Antártida vai aguentar essas mudanças climáticas que ele vem sofrendo com o aquecimento global. A Jubarte, ela tem uma vantagem em relação às outras baleias, que ela é uma espécie que ela se adapta bem a diversas situações. Então, por exemplo, aqui no hemisfério sul elas se alimentam de crio. No hemisfério norte, nos Estados Unidos, no Canadá, elas se alimentam de peixe. E aí, para cada tipo de peixe que ela come, ela desenvolveu uma estratégia diferente para conseguir capturar o peixe. No Mar da Arábia, tem uma população de jubartes que não migra, né? Ela tem alimento suficiente para lá, a água é aquecida, então ela não faz a migração, ela se adaptou a viver na mesma região o ano todo. Outras espécies de baleia não têm essa facilidade, né? Elas sempre se alimentam do mesmo tipo de alimento, da mesma forma, sempre na mesma região. Então talvez outras espécies sofram mais. Mas a Jubarte, por enquanto, tem mostrado sinais de recuperação em vários locais do mundo. Sobre os encalhes especificamente, a gente tem números, né, que você passou para a gente, o Instituto Baleia Jubarte, de 16 encalhes em toda a costa brasileira, sendo que um no Espírito Santo, outro em Sergipe, um em Alagoas, um na Paraíba e 12, a grande maioria, aqui na Bahia. Esse número é um número normal, está acima da média, como é que está? Bom, ano passado a gente teve 47 encalhes, né, na costa do Brasil. A nossa média nos últimos anos tem sido alguma coisa em volta de 37, 40 encalhes, com exceção de 2010. 2010 a gente teve uma mortalidade fora do normal de jubartes. Na costa do Brasil a gente teve 96 animais morrendo. E a gente acredita que foi justamente por ter sido um ano em que teve falta de alimento na região das Ilhas Geórgia do Sul e São Luís do Sul, porque inclusive outras espécies que vivem lá, como lobos marinhos, acabaram morrendo também nessa época. O número atual que a gente tem, né, de 16 encalhes, por enquanto não está muito fora do normal. Agosto e setembro são os meses que a gente tem maior número de encalhes, porque o que mais encalha é filhote.
Então, o filhotinho que está nascendo agora nessa temporada em agosto e setembro, alguns podem nascer fraco, podem nascer com doença. Se ele se separa da mãe por qualquer motivo, ele não consegue sobreviver sozinho. Então, há um aumento dos encalhes normalmente em agosto e setembro. O que está diferente por enquanto é que geralmente Bahia e Espírito Santo, por abrigar a maior quantidade de baleias, geralmente eles têm o mesmo número de encalhes, né? Às vezes um ano a Bahia tem um ou dois a mais, no outro ano o Espírito Santo tem um ou dois a mais, e esse ano está uma discrepância muito grande por enquanto da Bahia com o Espírito Santo. Então a gente não sabe ainda se isso pode ser que agora a gente pegue em agosto e aconteça só encalhe no Espírito Santo e esse número volte a se equilibrar, ou se pode ter algum fator interferindo, se as baleias estão um pouco mais para o norte esse ano. A gente vai precisar de um pouco mais de tempo para saber. As baleias que têm aparecido mortas, né, essas carcaças que aparecem aí, que a gente acaba divulgando sempre, também está um número normal, essas baleias já mortas mesmo? Uhum. Por enquanto sim. A gente tem, na verdade sim, a baleia, a maioria delas acaba morrendo no mar. São difíceis os casos de que a baleia chega viva na praia e morre durante o encalhe. Então a maioria são animais que morreram no mar. A jubarte, quando morre, normalmente ela afunda, né? Fica um dia, dois em decomposição até formar gás e essa carcaça flutuar. E aí, dependendo da distância que ela está da costa, essa carcaça pode chegar na praia em uma semana, em 3 dias, ou pode nem chegar. Então isso é um dos fatores que dificulta muito a gente determinar a causa da morte desses animais, porque quando a carcaça chega na praia já chega muito decomposta e algumas coisas você não consegue identificar, doença, algumas coisas assim, fica muito difícil numa carcaça em decomposição de você estabelecer a causa da morte. Mas esse número por enquanto está dentro do esperado. E existem várias morte natural, você já colocou, né? Atropelamento, né? São comuns aqui na nossa região, não é isso? Sim. Este ano, por enquanto, a gente só conseguiu definir um atropelamento, um sinal de colisão com embarcação de grande porte, que foi a primeira baleia que encalhou, uma baleia adulta que encalhou em junho na Resex do Caçurubá. E tivemos uns 2 casos de filhote, que a gente normalmente classifica isso como mortalidade neonatal, pode ser N razões, né? O filhote se separa da mãe ou doença. Mas a grande maioria dos animais a gente não conseguiu ainda estabelecer. A gente coletou material, estamos mandando para o laboratório, mas, como eu disse, o estado de decomposição muitas vezes dificulta. E o estado de decomposição é logística, né? Você conseguir abrir um bicho de 12 metros, 13 metros, 20 toneladas é muito complicado. Você tem que trabalhar com o intervalo que a maré te permite trabalhar. E também é um risco para a saúde. Uma carcaça de baleia em decomposição na praia pode afetar a saúde da população. Então, muitas vezes a gente trabalha junto com as prefeituras locais também para tentar remover essa carcaça o mais rápido possível, principalmente quando está em praias habitadas, na orla de algumas cidades, para minimizar o risco para a população. Você está falando da população aí. No caso dos encalhes, a população pode ter um papel bastante importante, né? De parceiro mesmo, de parceira do Instituto Baleia Jubarte, né? Sim, assim, a gente não consegue cobrir toda a região, então a gente conta muito com o apoio da população para quando encontrar uma baleia ou um golfinho encalhado, vivo ou morto, entrar em contato com a gente, né? Se for um animal vivo, a gente vai fazer o máximo de esforço possível para tentar recuperar esse animal e devolver ele de volta para a água, né? Alguns casos, como baleia de grande porte, você tem que tentar devolvê-la com o auxílio de um rebocador. Se é um animal pequeno como um golfinho, às vezes a gente pode trazer ele para um cativeiro, fazer um tratamento, melhorar a condição de saúde dele antes de devolver ele para o mar. E quando é um animal morto, é essa questão de tentar descobrir por que esse animal morreu e tentar ver se esse número de óbitos que a gente está encontrando está dentro do normal ou se está fugindo do normal. Então a gente pede para a primeira coisa que a população encontrando um animal desse, entre em contato com o Instituto Baleia Jubarte. A gente tem 2 telefones para contato que ficam à disposição, o celular 24 horas e o fixo durante a semana, e avisar para a gente. E nessa própria ligação, se for um caso de um animal vivo, a gente já pode passar algumas orientações para a pessoa do que ela pode ir fazendo para melhorar as chances desse animal enquanto a nossa equipe está se deslocando até o local. O telefone está aparecendo aí na tela, eu vou reforçar aqui, são 2 números, um celular, o 8802-1874, e um telefone fixo, 3297-1340, código de área nosso aqui é o 73.
Milton, a gente vai fazer mais uma rápida pausa e daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais aí sobre as baleias jubarte. O Semanário faz agora a última parada, daqui a pouquinho nós estaremos de volta. A gente agora faz a última parte aqui da entrevista com o Milton Marcondes, que é veterinário, diretor de pesquisas do Instituto Baleia Jubarte. Milton, vamos falar agora sobre a observação, né, o turismo de observação das baleias jubarte. Elas são realmente muito exibidas, né? As baleias jubarte, elas gostam de se exibir, né? São, as jubartes são animais que costumam dar show, né? Elas saltam bastante, batem a cauda, batem a peitoral, diferente de outras baleias que têm um comportamento mais discreto. E por que elas fazem isso? Então, nesse período que elas estão aqui em Abrolhos, elas estão disputando as fêmeas para acasalar. Então, os machos se exibem mais para as fêmeas e, consequentemente, para os turistas também. Ah, então elas estão se exibindo para outra, né? Sim, por exemplo, um macho que salte 5 vezes, né, para mostrar como ele é forte, um outro macho pode vir querer saltar 7 vezes para tentar impressionar a fêmea e, ao mesmo tempo, deixar aquele outro macho mais intimidado. E aí quem sai ganhando com isso são os visitantes, as pessoas que vão observar as baleias. Esse turismo de visitação, de observação, ele tem que seguir algumas normas, né? Algumas normas de preservação e tudo. Tem alguns detalhes, até vocês observam isso, monitoram isso, né? Existe uma regulamentação no Brasil que estabelece a distância mínima que o barco pode chegar da baleia, que é 100 metros. Depois de 100 metros o barco precisa interromper, né, parar o motor, e aí sim, se a baleia quiser vir para próximo da embarcação ou se a corrente, o vento levar a embarcação em direção à baleia e ela permitir, aí você pode ter a chance de observar esses animais mais de perto. Que é importante porque essa fase de nascimento e amamentação dos filhotes é uma fase bem delicada na vida do animal. Então a gente quer um turismo de observação de baleias, mas que seja responsável e que ajude na conservação desses animais. E as pessoas que vão a bordo para ver as baleias, elas ficam impressionadas, né? Porque você vê um animal de 15 metros, de 30 toneladas saltando do lado da sua embarcação, assim, é uma coisa que marca a gente, que todo mundo que vai se emociona e gosta. Então aqui na região a gente tem em Caravelas, né, saídas para Abrolhos para ver baleia, a gente tem também em Alcobaça, em Prado, em Nova Viçosa, são cidades onde a gente pode ter essa oportunidade. E esse período que a gente está agora, de julho até mais ou menos metade de novembro, é um período bem bom para se observar baleias. Aqui não tem como você fazer uma saída e não achar baleia, vocês vão ver. Há turistas, né, que vêm do planeta inteiro, há também pesquisadores, né, que visitam a nossa região. Já tive jornalistas, pesquisadores que vieram para cá e ficaram impressionados com a quantidade de baleias, acostumados a ir no Havaí, a ir no Caribe, observar baleias, e eles não se conformavam a quantidade de baleias que a gente tem aqui próximo de Abrolhos agora. E agora está cada vez mais fácil também observar, ver mesmo as baleias, né? Porque eu lembro que, sei lá, 15 anos atrás, já trabalhando em televisão, não era tão fácil de ver baleias já saindo, né, para o alto mar do que como agora, justamente por conta do aumento da população. Eu trabalho nessa área há 11 anos aqui. 11 anos atrás a gente saía com o nosso barco para ver baleia, achava um grupo, navegava 40, 50 minutos até achar um outro grupo, aí às vezes demorava 1 hora quando achava um terceiro grupo. Hoje em dia, sim, a gente está fazendo um grupo de baleias, tem mais 3 ou 4 ao redor e a gente não para, a gente vai trabalhando o dia todo, saindo de um grupo para o outro sem parar, né? Tanto chega uma hora até que a gente fica meio cansado porque a gente está trabalhando o tempo todo sem parar, mas é muito gratificante ver que uma ação de conservação está dando resultado e que uma espécie que teve muito próximo da extinção está se recuperando e está voltando a habitar nossas águas. O Instituto Baleia Jubarte tem um papel muito importante na educação, né, conversando com os pescadores e tudo, nessa relação aí, até mesmo essa população aumentando, acaba interferindo diretamente às vezes na pesca, né? E vocês têm esse papel de estar educando, orientando, né, informando sobre a Jubarte, né? A gente tem um trabalho de educação ambiental que o Instituto faz com as crianças aqui na região, principalmente em Caravelas, que é aquela coisa de formação de cidadania, né, da criança, e a gente trabalha muito com os pescadores, que a gente entende assim, a gente não vê o pescador como um inimigo, a gente vê o pescador como um aliado. Né? Esse problema de baleias e se enroscar em rede de pesca é um problema comum, né? É um problema para a gente que está preocupado com as baleias, é um problema para os pescadores que dependem da rede para ganhar seu sustento, né? A pesca aqui é pesca artesanal, não é pesca industrial.
Então a gente está fazendo reunião com os pescadores tentando achar uma solução comum, uma coisa que seja boa para os pescadores, que eles não percam a rede, mas que também seja boa para as baleias, que não prejudique. E agora a gente está até com uma situação nova, que é uma situação que a gente não tinha vivenciado ainda, que é um leão marinho, que é um animal comum no Rio Grande do Sul e principalmente no Uruguai, e que apareceu em Caravelas e está há 2 meses morando dentro do rio Caravelas e se alimentando ali na região. Então a gente tem acompanhado esse animal, é importante de ver como é que está o estado nutricional dele, se ele está bem, mas ele está conseguindo se alimentar, e a gente tem trabalhado muito com os pescadores isso daí, porque o pessoal não tem noção de, né, é um animal exótico, um animal diferente, assim, você não sabe como se comportar com esse animal. Então a gente tem pedido para as pessoas, quando avistar esse animal, não tentar mexer com ele, porque diferente de baleia, esse animal morde, né? Então ele pode se sentir ameaçado e dar uma mordida, e é uma mordida relativamente grave. E a gente tem pedido para os pescadores também não alimentar esse animal. Ele se acostumou a ir atrás de barco de camarão, que o pessoal pega o camarão e depois os outros peixes que vêm junto na rede eles se descartam e ele está pegando esse descarte. Então a gente está pedindo para os pescadores evitarem isso daí, para o animal ter o comportamento natural dele de capturar o seu peixe. E a gente acredita que quando a temperatura começar a subir aqui na região, quando acabar o inverno e começar a esquentar, esse animal deve pegar o seu caminho e seguir de volta para o sul. Então toda atenção aí, se caso ele sair aqui de Caravelas, for para outras cidades aí, ficar atento a tudo isso que você falou aí. Sim, nesse mesmo telefone que a gente passou do Encalhe, a gente pode ser contactado também para avisar do leão marinho ou de outra foca ou de outro lobo que apareça aqui na região. 8802-1874-3297-1340. Só reforçando então, Milton, para a gente só encerrar aqui a nossa entrevista, qualquer animal, que seja baleia, esses animais marinhos, fazer contato com o Instituto Baleia Jubarte, né? Os animais sim, aparecendo. Baleias, golfinhos, focas, a gente trabalha. Tartaruga marinha tem outros grupos, né? Tem o pessoal do Projeto Samar, tem outros grupos que trabalham, então às vezes as pessoas ligam pra gente para informar que tem uma tartaruga morta na praia, mas a gente não tem uma estrutura, infelizmente, para atender todas essas chamadas. Então, tartarugas, pinguins a gente normalmente não trabalha, a gente encaminha para instituições que trabalham, mas baleia, golfinho, focas e lobos marinhos podem entrar em contato com a gente. Eu queria agradecer aqui a presença do Milton Marcondes, que é veterinário, diretor de pesquisas do Instituto Baleia Jubarte. Milton, muitíssimo obrigado. Obrigado a vocês, e eu convido todo mundo a ir para o mar ver baleia, porque vocês vão ficar assim, realmente impressionados com esses nossos animais, né? E é uma chance, a gente que mora aqui na região, ter esses animais aqui todo ano. E sempre preservando a natureza, né? Claro. Todo cuidado com a natureza. Bom, o programa semanário volta no próximo sábado. Obrigado pela atenção, ótima tarde, excelente domingo a todos.